Minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor nesta tarde abençoada e esse cantinho gostoso em que nos reunimos para prestar culto a Deus, um lugar, não diria excêntrico, mas é o lugar que é santificado, porque as pessoas que ali estão buscam o nome santo do Senhor. Amém? Eu quero te convidar para fazermos a leitura da palavra de Deus, o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Eu farei leitura dos versos 1 ao 17 e peço que você acompanhe aí na sua versão. Está assim intitulado: Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Até aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, louvado seja o nosso Deus. Pai querido, fizemos, Senhor, leitura da Tua palavra e pedimos, ó Deus, a Tua bênção, o Teu auxílio, ó Pai, para que explanarmos
aquilo que é o teu querer, aquilo que é a tua vontade, aquilo que o Senhor, que sonda os nossos corações, sabe que precisamos ouvir. Ó Deus, então abençoe a este teu servo e abençoe o teu filho e a tua filha que aqui se reúnem para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante aqui do relato de uma batalha, e uma batalha miraculosa, de muito conhecimento dos irmãos, é lógico, principalmente o verso de número 17, nesta peleja não tereis que pelejar, diferente de outras vezes em que o Senhor manda avançar, aqui ele pede que os seus filhos aguardem o momento adequado. É a Escritura revelando para a gente de forma consistente que a história do povo de Deus é marcada por essa tensão permanente, assim como é nos nossos dias hoje. Se a gente passar o microfone aqui para cada um vai falar da luta que teve, da luta que está tendo, da luta que passou, da luta que amanhã ainda estará de pé. Mas aleluia, você veio aqui nessa tarde para louvar e glorificar aquele que pode dar solução à sua causa. Nesta batalha constante entre o povo de Deus e a dificuldade, de um lado nós temos o homem, a humanidade, eu, você, que somos finitos, que somos vulneráveis, que somos sujeitos ao medo, às crises, às circunstâncias que fogem completamente do nosso controle. Mas do outro lado temos Deus, aquele que é absoluto, aquele que é o soberano, aquele que está presente e que está ativo, aleluias. A sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, diz a sua palavra. E ele está governando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E é dentro dessa tensão que a nossa fé, a fé bíblica, ela vai se desenvolver. Porque a fé não nasce na ausência de problemas, irmãos. Pelo contrário, a fé é como se fosse um músculo e ela vai ser exercitada e vai ganhar massa quando nós tivermos a dificuldade para exercê-la e colocá-la em prática. A fé não nasce na ausência de problemas, mas ela nasce na nossa incapacidade, na incapacidade humana de resolvê-los. Aleluia! É onde Deus usa o cenário da adversidade para fortalecer a nossa fé. A fé, ela surge, amada irmã, quando os recursos se esgotam, quando as respostas desaparecem, quando aquilo que parecia estável se torna incerto. Você termina a semana de um jeito, de repente vem a mensagem no WhatsApp, no final da noite de sexta-feira, revelando para você que a próxima semana está completamente desvirtuada, que a sua programação já não tem mais serventia, que tudo aquilo que você planejou, agora você tem que amassar, pôr na lata do lixo e começar a fazer outro. E é exatamente nesse ponto que a oração deixa de ser um hábito religioso e ela passa a ser uma necessidade vital. Assim como o soldado precisa estar ali no sentinela, chova ou faça sol, assim como o agricultor precisa estar ali monitorando a sua plantação, o crente também precisa estar monitorando a sua vida de oração. Esteja tudo tranquilo, esteja tudo difícil, aleluia. O nosso contato com Deus não pode ser simplesmente um hábito, mas deve ser uma comunhão constante, um desejo vivo e ardente, aleluia, essa necessidade vital que nos mantém de pé. É quando aquilo que parecia estar certo, pronto, permanente, estável, se torna incerto, é que a oração entra em cena. É isso que o texto de 2 Crônicas, aqui no capítulo 20, vai nos inserir nesse cenário.
Josafá aqui, meus irmãos, não enfrenta apenas uma dificuldade momentânea. Muito pelo contrário. É uma crise que expõe de forma absoluta a fragilidade humana diante de forças maiores do que ele. Ele não pode controlar. Ele não tem saídas. Trata-se de um confronto completamente desproporcional. Não há equilíbrio entre as forças. Não há margem para negociação. Não há espaço para autossuficiência. E a narrativa vai nos conduzindo a um ponto inevitável. Ou Deus intervém, ou tudo está perdido. Às vezes, na minha e na sua vida, nós ficamos em situação assim, não temos mais o que fazer. Ou é Deus que vai entrar em cena e trazer a solução do problema, ou nós não temos outra solução, não vemos saída para essa dificuldade. Mas é justamente nesse tipo de cenário, aleluia, que a fé bíblica se torna prática. Porque é quando a insuficiência humana se torna evidente que a suficiência de Deus se torna indispensável. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, esse texto não aponta apenas para um episódio isolado da história de Israel. Ele aponta para uma espécie, um tipo de padrão. Um padrão que atravessa toda a revelação bíblica. Não estou dizendo que é uma repetição, mas a prática da oração. Ele encontra o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Sim, Josafá, um rei incapaz diante de uma guerra. Em Cristo, nós vemos o Filho de Deus, que diante da maior crise da humanidade, o pecado, não responde com força humana, mas com submissão perfeita ao Pai Celestial. Lá no Getsêmani, sob o peso da cruz que se aproximava, Jesus não mobiliza exércitos, Jesus ora. Ele não resiste à vontade do Pai, ele se entrega. E ali ele estabelece um princípio definitivo. As maiores batalhas espirituais não são vencidas com forças, mas com dependência daquele que tudo pode. Por isso eu te convido nessa tarde, quando olharmos para aqui, segundo Crônicas, nesse capítulo 20, esses 17 versículos que lemos, não vemos apenas um rei em crise, nós vemos um convite. O convite é para mim, o convite é para você, é um chamado para abandonar a ilusão de que nós temos controle e retornarmos ao lugar onde a vitória realmente começa. Porque no reino de Deus há uma verdade que precisa ser recuperada. A oração não é o último recurso de quem perdeu o controle, é a primeira estratégia de quem reconhece quem está no controle. Aleluia. E hoje, Deus nos chama a compreender isso. Quando a nossa força termina, quando os nossos recursos falham, quando as nossas estratégias se esgotam, aleluia. É exatamente aí que a ação de Deus começa a se manifestar de forma mais clara. Por isso a pergunta que esse texto nos faz não é se enfrentaremos batalhas, mas a pergunta intrínseca é a seguinte: onde nós nos posicionamos quando a batalha chega? Porque quando a oração sobe, o cenário muda, aleluias. Então eu peço que você mantenha seus olhos neste trecho que lemos, e nós vamos trabalhar aqui alguns fundamentos preciosos para nós. Nós estamos nesse campo de batalha. A cada dia temos investidas malignas contra a igreja, contra a família, contra a nossa vida de santidade. Mas me acompanhe e Deus nos fará sair daqui nessa tarde fortalecidos pelo bálsamo, pela vitamina que provém da sua preciosa palavra. O primeiro ponto que eu quero destacar com os amados é este: quando a batalha é maior do que nós. É o que a gente pode subentender nos versículos 1 a 4.
Aqui a narrativa frequentemente nos conduz a momentos em que a capacidade humana encontra os seus limites mais evidentes. Não por acaso, muitas das intervenções mais marcantes de Deus acontecem justamente quando o homem já não dispõe de recursos, estratégias ou alternativas viáveis. É onde chegou no fim do poço, Deus vem e se manifesta. Tem um ditado que fala a luz no fim do túnel. O pastor que ensina aqui, às vezes a luz no fim do túnel pode ser um trem vindo na sua direção. Não adianta confiar na materialidade, na força do nosso braço. A nossa confiança tem que estar em Deus que tudo pode. Porque aqui isso vai revelar um princípio bíblico recorrente nas Escrituras. Deus não apenas permite cenários de impossibilidade. Deus utiliza esses cenários como palco para a manifestação da sua soberania. Aleluia. Com essa palavra, você que está enfrentando prova, tribulação, saiba que isto é um cenário para o agir e o atuar de Deus. Daqui a pouquinho ele entrará em cena, aí nessa dificuldade que você está vivendo. Aleluia. Isso, glorifique o nome do Senhor. É nesse contexto que esse texto se abre. Não vemos estabilidade, não vemos previsibilidade, mas ele se abre com uma crise que rompe qualquer sensação de controle. Josafá tem que se entregar ao controle total e absoluto de Deus. A frase é forte: vieram à peleja contra Josafá. O detalhe é importante. Não se trata de um inimigo isolado. Veja, você está no plural, mas é uma coalizão. É Moabe, Amon e outros povos das montanhas, que alguns estudiosos chamam de meunitas. É uma união de forças hostis, uma organização unida, mancomunada e determinada a destruir o povo de Deus. É isso que intensifica a gravidade da situação. Não é apenas uma batalha, é um cerco estratégico. Não é apenas oposição, irmãos, é uma ameaça iminente de destruição, de dizimação, de extermínio. A notícia chega de forma direta, sem suavizações. Não tem meio termo. Vem contra ti uma grande multidão. A expressão carrega a ideia de algo numeroso, de algo opressor, de algo impossível de ser enfrentado por meios humanos. E então o texto nos mostra algo profundamente humano. Então Josafá temeu, diz a palavra. A Bíblia não esconde a reação. A Bíblia não constrói heróis irreais, de mentirinha, heróis de Araque. Ela revela homens de verdade, com emoções reais, diante de crises reais. O medo surge como resposta imediata à percepção da ameaça. É assim como eu e você. Vem uma notícia avassaladora e o medo nos assola, nos assalta. E por que não? Somos humanos e precisamos de Deus. Mas é aqui que nós vemos este Josafá de carne e osso como nós. Não um super-herói, mas um homem vulnerável, como eu e você. Agora, diante dessa fraqueza, contudo, o texto não termina no medo. Aleluia. Começa dizendo que ele tem medo, mas termina dizendo que ele se pôs a buscar ao Senhor. Aleluia. E aí começa a vitória do povo de Deus. Buscar o Senhor. Aqui está o ponto central. O medo não define o nosso destino. É a direção que Deus nos dá que vai defini-lo. A reação de Josafá estabelece este padrão que eu mencionei há pouco, um padrão espiritual. Não é a ausência de medo que define a fé,
É a resposta ao medo que revela a fé. Pode vir a dificuldade, minha irmã. Pode vir o tempo difícil. Pode vir o resultado diagnóstico que contraria, que traz tristeza, aleluia. Mas é o que você vai fazer com essa resposta que vai mostrar onde está, em que patamar está a sua fé diante de Deus. O problema é quando o medo nos leva para longe de Deus e não para mais perto dele. Josafá faz o oposto do esperado. Ele transforma o medo em busca, a crise em oração, a pressão em dependência do Todo-Poderoso. Faça isso, sigamos essa receita, esse padrão, aleluia. Quando examinamos as Escrituras, nós vemos que outros personagens também tiveram momentos semelhantes a esses. Olhe você, por exemplo, a situação de Moisés. É o mesmo princípio que aparece quando Israel está diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo. De um lado o mar, intransponível, do outro o exército de Faraó, implacável. Não há saída lógica, não há saída humana, não há saída material. O povo entra em pânico, o medo domina o ambiente, mas Moisés declara algo que ecoa junto, faz coro com 2 Crônicas 20. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, aleluia. Observe, irmãos, o padrão. Impossibilidade humana, intervenção divina. Vitória sem esforço militar direto, porque Deus colocou a sua potente mão em ação. Deus leva o povo a um ponto onde não há alternativa, para que fique claro que a vitória vem exclusivamente não do homem, mas dele, aleluia, que é o Senhor da vida. Mas de forma semelhante, nos mesmos moldes, nós podemos acrescentar aqui o exemplo de Gideão. Agora, já no livro de Juízes, Gideão começa com um exército numeroso, mas Deus reduz drasticamente suas tropas. Não parece aqui controverso? O exército de Faraó é gigantesco. O exército desta coalizão agora contra Josafá, gigantesco. Aqui, Gideão começa com um exército gigantesco, mas Deus fala, vamos reduzir. Porque, mais uma vez, Deus quer provar que nós somos dependentes dele. Não é a nossa força, nós não temos domínio sobre nada, aleluias. De 32 mil para apenas 300 de homens. Por quê? Para eliminar qualquer possibilidade de autoconfiança. Deus declara para que Israel não se glorie contra mim, ou seja, Deus não apenas permite a desproporção, ele a constrói intencionalmente, aleluia. Entenda isso, minha irmã, entenda isso, meu irmão, nessa tarde. A dificuldade talvez seja a construção, a permissão do próprio Deus para te fortalecer, para preparar o terreno, porque talvez possa ainda existir um pouquinho de orgulho aí, e Deus quer que você o remova por completo e declare nessa tarde, eu dependo completamente de ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe o que nós aprendemos com isso? Quanto menor o homem, mais evidente se tornará a ação de Deus. Que nós diminuamos nessa tarde, aleluia, para que Deus apareça com o seu poder na nossa existência através de nós. As grandes multidões continuam existindo, meus irmãos, mas agora elas assumem outras formas. Talvez seja a crise financeira que sufoca, o diagnóstico que te assustou, é o conflito familiar que desgasta, que desestrutura, que põe o lar de cabeça para baixo. É uma pressão emocional que ninguém vê, uma decisão que parece não ter saída. Em todas elas tem algo em comum. Elas nos colocam diante da nossa limitação. É como se fosse um espelho diante de mim e de você dizendo, você é vulnerável, você tem limites, aleluias. Mas esse mesmo espelho está dizendo, olha,
para o céu, porque lá está a vitória, aleluia. Ela nos coloca diante da nossa limitação e ela faz essa pergunta retórica, silenciosa: em quem você realmente confia? Não é uma pergunta para humilhar, mas uma pergunta para sondar o meu e o teu coração, onde nós estamos depositando a nossa confiança. E eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde, guarde isso no seu coração: Deus permite batalhas maiores do que nós, para nos revelar que nunca fomos suficientes sem Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Lucas 1,37, aleluias. Lucas 1,37, aliás, diz que para Deus nada é impossível. Aleluias. Nós precisamos dele. Sem Ele, não podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá não busca Deus sozinho. Veja que algo interessante. Ele convoca o povo. Ele proclama um jejum. Ele reúne Judá. Ele estabelece um movimento coletivo de dependência. É o esposo, a esposa orando junto pela edificação do lar, da casa. É os filhos se juntando para que Deus abra as portas de emprego para o pai, para a mãe, aleluias. Esta família em união, buscando em santidade. É a igreja que se reúne no culto de oração para buscar a presença do Senhor, para a obra de evangelismo, a obra de missões, o evangelismo do bairro, o crescimento, a busca, o resgate das almas das garras do inferno. O que Josafá está fazendo mostra para mim e para você que ele compreendeu algo que é essencial. Aquela não era apenas uma crise militar que vinha contra ele, era uma crise espiritual. E crises espirituais não se resolvem com estratégias humanas, aleluias. Deus está falando aqui com alguém. Crises espirituais não se resolvem com estratégias humanas, mas com o alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus. Esse padrão vai encontrar o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, porque a maior batalha da história contra o pecado e a morte também foi, do ponto de vista humano, impossível. Como eu disse no Getsemane, Jesus enfrenta uma pressão incomparável. Não há exércitos visíveis, mas há um peso espiritual absoluto. E o que ele faz? Ele ora, ele se submete, ele confia. E na cruz, aquilo que parecia derrota se torna a maior vitória já registrada. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda e repita isso consigo mesmo: eu não controlo a batalha, mas conheço aquele que controla tudo. Aleluias. Quando a batalha é maior que você, meu irmão, não é sinal de abandono, é um convite ao reposicionamento. Saia do controle. Entregue o leme do barco da sua vida na mão de Deus. Muitos erram. Deus está no meu barco. Deus está no meu carro. Mas damos a Ele o lugar do carona. Entregue o volante da sua vida nas mãos do Senhor. Saia do controle. Entre na dependência. Porque existe uma verdade que precisa ser firmada no nosso coração. Se a batalha é grande demais para nós, é porque ela já está no tamanho exato para Deus agir. Aleluia. Guarde isso em nome de Jesus. Mas eu te convido a avançar para o próximo ponto. E nós vamos agora trabalhar os ensinos que podem ser aqui auferidos dos versículos 5 até o 12, quando a oração se torna estratégia. Diante da ameaça iminente, Josafá toma uma decisão que contraria toda a lógica humana. Ele não convoca primeiro os generais, ele não convoca aqueles que são os reservistas, ele não põe o pessoal no aquecimento, ele não manda carregar as armas, ele não manda fazer os exercícios de manobra, ele não reúne estrategistas militares,
não organiza essas linhas de defesa, mas ele convoca o povo para orar. Em um cenário onde se esperaria movimento, planejamento e ação imediata, o rei opta por parar, reunir e buscar a Deus, a única ação que ele propõe. Isso revela uma compreensão profunda. Há batalhas que não se vencem com preparo externo, mas com preparo espiritual. Josafá se coloca diante do Senhor em pé, no meio da congregação, e começa sua oração não com pedidos, mas com declarações sobre quem Deus é. Ele reconhece a soberania divina, relembra os feitos do passado e reafirma as promessas feitas ao povo. Mas tem gente que vai orar, só sabe pedir, não sabe fazer uma declaração daquilo que Deus já prometeu, daquilo que Deus é, porque não frequenta escola dominical, não frequenta culto de doutrina, não abre a Bíblia, não tem conhecimento da palavra do Senhor. Como vai argumentar? Como vai declarar aquilo que Deus já colocou? Aleluia. A oração de Josafá é teologicamente estruturada. Começa com adoração, passa pela memória da fidelidade de Deus e culmina na apresentação da necessidade presente. Aí sim, isso nos ensina que a oração eficaz não nasce do desespero apenas, mas de uma fé informada pela revelação de Deus. Aleluia. A nossa vida tem que estar neste equilíbrio. Tem gente que só quer a cantoria, tem gente que só quer o reteté, mas nós precisamos ter um equilíbrio entre a adoração, o louvor a Deus, entre a oração, o buscar a Deus, o ser cheio do Espírito Santo, o reteté do Senhor, aleluia. Mas também nós temos o terceiro ponto deste tripé que mantém o crente espiritualmente de pé, que é a observação da palavra de Deus. Aquele que estuda, aquele que põe o seu coração em meditar e refletir nos ensinos da palavra do Senhor, aleluias. Essa postura ecoa em outros momentos das Escrituras. Quando Moisés se vê diante do Mar Vermelho e do exército egípcio, sua reação não é formular uma estratégia militar, mas clamar ao Senhor. E é Deus quem abre o caminho onde não havia possibilidade. Da mesma forma, Daniel, ao saber do decreto que ameaçava sua vida, não recua nem negocia princípios. Ele intensifica a sua prática de oração, abrindo as janelas e se colocando diante de Deus, mesmo sob o risco. Aleluia! Em ambos os casos, a oração não foi fuga da realidade, mas enfrentamento espiritual dessa mesma realidade. Quando chegar em casa, antes de terminar o dia, faça este exercício de oração. O seu problema, a noite vai passar, amanhã ele estará lá, mas aleluia, o modo de você encará-lo já não será o mesmo, porque nesta noite você vai orar, vai reconhecer quem é Deus, vai agradecer pelo seu poderio, pela sua misericórdia, pela sua bondade, e vai então apresentar o seu problema, aleluia. E a primeira coisa que Deus vai te conceder é um sono restaurador, aleluia. O sono que dá o descanso, para amanhã você olhar para a cara deste problema e dizer: o meu Deus é maior do que você. No cotidiano nosso, irmãos, é onde a gente tem isso. É apenas que alguns se enganam, eles tendem a inverter essa ordem. Primeiro ele planeja, depois ele calcula, consulta pessoas, busca recursos. Aí só então que ele vai apresentar a oração. Quando tudo se esgota. Aleluia, mas a Bíblia nos orienta a apresentarmos a nossa vida, os nossos planos a Deus, para abençoar desde o planejamento. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós transformamos o que deveria ser fundamento em último recurso. Josafá nos ensina exatamente o oposto. Oração não é plano B. Oração é o centro da estratégia, é a base.
é o fundamento. Não comece nada na sua vida sem oração antes. Aleluia. Quantas vezes nos apoiamos excessivamente em estruturas humanas? No currículo, nos contatos, na estabilidade financeira, na experiência acumulada. Eu sou tal. Tudo isso tem seu valor, é verdade, mas nenhum desses elementos é suficiente para sustentar a vida quando as crises ultrapassam nossa capacidade de controle. A oração nesse contexto não é uma prática devocional secundária, mas é um ato de reconhecimento da dependência absoluta de Deus. A oração de Josafá, minha irmã, meu irmão, aleluia, atinge seu ponto mais profundo quando ele declara: porque em nós não há força. Não sei se o seu orgulho vai permitir que você diga isso para Deus. Em mim, Senhor, não há força. Eu não posso. Eu não tenho condições de enfrentar esta peleja. Mas Josafá está mostrando para nós que isso é possível. E ele continua dizendo: em nós não há força e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Verso de número 12, aleluia. Coloque os seus olhos não no problema, mas no Deus que pode resolver o problema. Essa é uma das confissões mais honestas e espiritualmente maduras da Bíblia. Ele reconhece sua limitação sem mascará-la, mas direciona a sua esperança corretamente. Não é uma oração de quem perdeu o controle, é a oração de quem reconheceu quem realmente está no controle. Aleluia. Há momentos em que eu e você não sabemos o que fazer. Isso não é fracasso, é oportunidade de dependência. Há situações em que nenhuma estratégia humana será suficiente, nenhum conselho resolverá, nenhum recurso sustentará. É nesses momentos que a oração deixa de ser ritual e se torna sobrevivência espiritual. Você pode não saber como resolver a crise dentro da sua casa, a pressão no seu trabalho, a batalha silenciosa na sua mente, a decisão que pode mudar o seu futuro, mas você pode saber para onde olhar. Aleluia! Então guarde isso no seu coração. Quando você não sabe o que fazer, saber a quem recorrer já é metade da vitória. Guarda isso, irmão. Na lógica do reino, oração não é pausa na batalha, é o início da verdadeira guerra. Aí eu vou fazer uma pausa para orar. Não, a oração tem que ser contínua. A oração tem que ser o primeiro passo. Aleluias. Mas eu quero te convidar a caminharmos para a terceira porção de versículos, do 13 ao 17, mas farei menções aqui de algumas verdades importantes nos versículos seguintes também, para corroborar com os ensinamentos trazidos aqui por esta história e este cenário vivido por Josafá e o povo de Deus. Esse terceiro ponto mostra exatamente quando Deus entra em cena, quando Deus luta por nós. O cenário agora é de expectativa. Todos estão ali atônitos. O povo está reunido em silêncio, consciente da ameaça, mas também consciente da presença de Deus. Como dissemos, não há movimentação militar, não há estratégias sendo traçadas. Há um povo parado, esperando. E é exatamente nesse ambiente de dependência total que Deus fala. A resposta divina vem por meio do profeta: não temais, nem vos assusteis, pois esta peleja não é vossa, mas de Deus. Olha o verso 15. Essa declaração muda completamente o rumo da história. Porque até aqui o problema era real, a ameaça era concreta, o povo estava vindo. Quem olhasse no horizonte, de repente, via até a poeira desses exércitos marchando lá ao longe. Mas agora há uma nova realidade sendo estabelecida. Deus assumiu
a batalha. Quem está entendendo isso nessa tarde, Deus está assumindo a sua batalha, aleluias. Isso não significa que o povo não participaria. Isso não significa que você não tenha que fazer absolutamente nada, não é isso. Mas redefine o seu papel na sua luta, assim como redefiniu o papel deles naquela peleja. Eles não lutariam para vencer, mas marchariam para testemunhar a vitória. Aleluia! Essa verdade atravessa toda a Escritura. Quando Davi enfrenta Golias, ele deixa claro: a peleja é do Senhor, 1 Samuel. Não era sobre a habilidade de Davi, nem sobre o tamanho do gigante, era sobre quem estava conduzindo a batalha. Da mesma forma, quando Josué se prepara para conquistar Jericó, Deus não entrega uma estratégia militar convencional, mas uma direção espiritual que exige fé antes da ação. Aqui está, irmãos, mais um princípio poderoso para mim e para a sua vida. Quando Deus assume a batalha, os métodos deixam de ser humanos e passam a ser espirituais. Se a sua batalha está no campo espiritual, aleluia, tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque então vem a parte mais desconcertante do texto. Josafá organiza o povo, mas não coloca guerreiros na frente. Sabe o que ele coloca? Adoradores. O exército vai para a guerra cantando. Você já observou isso, irmãos? Que coisa maravilhosa. Amanhã, você chegar diante do seu problema cantando um hino de louvor e adoração ao Senhor? Não é a espada abrindo caminho, é o louvor abrindo caminho. Não é força demonstrada, é fé declarada. Eles avançam não porque a batalha já foi vencida aos olhos humanos, mas porque foi vencida na palavra de Deus, no decreto do Altíssimo. Isso mostra para mim e para você algo maravilhoso. Sabe que o louvor aqui não é reação à vitória, é expressão de confiança antes da vitória. Para pensar. Por isso, irmãos, a importância do louvor na minha e na sua vida, na minha e na sua boca. Apresentarmos a Deus hinos de louvores, de adoração. Muitos hinos aí exaltando a existência humana, o homem. Cante hinos que exaltam o poderio de Deus, o seu nome, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. No nosso dia a dia, muitas vezes fazemos o contrário do que Josafá fez. Nós esperamos a resposta para então celebrar, esperamos a solução para então agradecer, esperamos a vitória para então adorar, aleluia. Mas esse texto nos confronta. Você consegue louvar quando ainda não viu? Você consegue confiar quando ainda não aconteceu? Porque é exatamente isso que esse momento exige, aleluias. E enquanto o povo louva, Deus age. Enquanto você estiver cantando hino, Deus está colocando o seu exército angelical em movimento para abençoar a sua vida e trazer a resposta que você precisa. O texto diz que o Senhor armou emboscadas contra os inimigos e eles começaram a se destruir entre si. Sem espada, sem confronto direto, sem esforço humano, a vitória veio pela intervenção divina, aleluias. Isso nos ensina que existem batalhas que não são vencidas pela sua força, mas pela ação invisível de Deus. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Faz esse exame de consciência aí com você, carregando pesos que não eram seus, tentando controlar situações incontroláveis, lutando batalhas que Deus nunca pediu para você lutar. Há um momento em que Deus diz: agora não é sobre fazer, é sobre confiar. Deus está falando com você aqui nessa tarde. Você está buscando resolver as coisas com a força do seu próprio braço e Deus está dizendo para você: confia,
confia em mim, aleluia. Para de usar as suas estratégias, aleluia, deposita a sua fé em mim, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você para, não é questão de ser passivo, é fé ativa, é caminhar mesmo sem entender, é avançar mesmo com o coração tremendo, é louvar mesmo em meio à guerra, aleluia. E aqui entra ponto cristocêntrico desta passagem maravilhosa. Lá na cruz, parecia que Jesus estava sendo derrotado. Aqui na história de Josafé, tudo indicava isso, o exército estava a caminho, um trio, no mínimo, porque a Bíblia fala que haviam outros povos das montanhas, no mínimo 3. A derrota parecia inevitável, assim como na cruz, Jesus ali já crucificado, sangrando, parecia que tudo estava acabado, que estava sendo derrotado, mas é ali, Deus estava vencendo a maior batalha da história. A vitória não veio pela força, mas pela entrega. Não pela resistência humana, mas pela obediência perfeita. E por isso hoje em Cristo nós não lutamos por vitória, lutamos a partir da vitória, aleluia. Quando Deus entra na batalha, o impossível muda de lado. Você não precisa vencer todas as lutas, precisa apenas sair do lugar da dependência. Sair do lugar da dependência é querer colocar-se no lugar de Cristo. Não saia do lugar da dependência, aleluia. Há guerras que se vencem de joelhos antes de se viver de pé. E a maior verdade que eu quero te falar nessa tarde, quando o louvor sobe no meio da crise, Deus desce no meio da batalha, aleluia. Para a gente concluir e fechar, irmãos, quando voltamos no início dessa narrativa, a história começou com medo, mas agora nós vemos que ela termina com louvor. Começou com um rei cercado, mas agora termina com um povo celebrando. Começou com uma ameaça real, mas termina com uma vitória incontestável. O que mudou? O que mudou? Pergunte para si mesmo. Mas eu te respondo. O que mudou não foi o tamanho dos exércitos. Foi a capacidade humana? Não. Também não foi uma estratégia brilhante. O que mudou foi a posição do coração do homem diante de Deus. Josafá nos ensina que a oração não muda apenas circunstâncias, ela reposiciona o homem diante da realidade, porque quando o homem se posiciona corretamente diante de Deus, Deus intervém corretamente na história, aleluia. Há lições preciosas para você colocar em prática ao sair daqui nessa tarde, aleluia. Aquilo que está causando lágrimas lá na sua casa, no seu lar, na sua vida, aleluia, vai terminar com louvor, com celebração, com um sorriso incontestável, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus assume a causa, o resultado já está definido. Entregue a causa na mão de Deus nessa tarde. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, cercado por situações que parecem maiores que você, pressionado por decisões que você não sabe como tomar, enfrentando lutas que ninguém vê, mas que pesam todos os dias sobre os seus ombros. E no fundo a pergunta é a mesma de Josafá: o que eu faço agora? A resposta do texto é clara. Você não começa lutando, você começa orando. Você não começa correndo, você começa se rendendo. Você não começa confiando em si mesmo, você começa colocando os olhos em Deus. O ponto mais profundo de tudo, minha irmã, meu irmão, na Bíblia Sagrada existe uma batalha maior do que todas. A batalha contra o pecado, que gera a morte eterna, a separação de Deus. E essa batalha jamais você poderia vencer, mas alguém já venceu, e esse alguém é Cristo. Cristo venceu.
Na cruz, quando tudo parecia derrota, Deus estava garantindo a maior vitória da história. O que parecia fim era redenção. O que parecia a perda era a salvação. Por isso, hoje, você não está lutando sozinho. Você não está começando do zero. Você não está à mercê do caos. Você está debaixo de uma vitória que já foi conquistada em Cristo. Aleluia. Deus não precisa da sua força, Ele deseja a sua dependência. Porque quando o joelho se dobra, o céu se move. Quando a oração sobe, a resposta desce. Quando o louvor se levanta, o inimigo não permanece. Eu te convido nessa tarde. Não é dia de sair daqui tentando resolver tudo sozinho. É dia de entregar. Se existe uma batalha que você tem tentado carregar, se existe um peso que já ultrapassou suas forças, se existe uma situação que você não sabe como resolver, coloque diante de Deus. Talvez você não saiba o que fazer, mas pode saber para onde olhar. E isso é o suficiente para começar. Coloque-se de pé. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando você ora, você não está desistindo da luta. Você está entregando a luta nas mãos de quem nunca perdeu uma batalha. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia.